O ar de Jerusalém, ainda frio e úmido com o orvalho da madrugada de domingo, carregava o pesado silêncio de um sábado de luto. As primeiras luzes do alvorecer mal ousavam tocar as colinas, como se o próprio sol hesitasse em testemunhar a dor que se abatera sobre a cidade. No jardim do sepulcro, contudo, uma quietude mais profunda, quase palpável, envolvia o túmulo recém-fechado. Era ali que o corpo de Jesus jazia, um mestre amado, agora silenciado pela cruz. 3 mulheres, movidas por uma devoção inabalável e o peso da tradição judaica, aproximavam-se lentamente. Maria Madalena, com os olhos inchados de tanto chorar, liderava o caminho. Ao seu lado, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, todas carregando consigo os ungüentos e especiarias aromáticas, preparadas para cumprir o último rito de honra ao falecido. Seus corações estavam pesados, a dor da perda era uma ferida aberta, mas a determinação de ungir o corpo de seu Senhor as impulsionava. Cada passo era um misto de tristeza e um desejo ardente de oferecer o derradeiro tributo. A preocupação com a enorme pedra que selava a entrada do túmulo martelava em suas mentes. Quem a removeria para elas? A pedra era pesada demais para que as 3 pudessem sequer movê-la, e a guarda romana, postada por Pilatos para assegurar que nenhum roubo acontecesse, tornava a tarefa ainda mais impossível. Elas se aproximavam, o ritmo dos seus passos diminuindo à medida que a estrutura de pedra ficava mais visível na penumbra que se dissipava. De repente, um choque. Um jorro de adrenalina correu pelas veias das mulheres, substituindo o torpor do luto por uma súbita e aguda confusão. A pedra. A enorme e intransponível pedra que deveria selar o túmulo de Jesus não estava ali. Estava removida, rolada para o lado, expondo a escuridão do interior da câmara funerária. O coração de Maria Madalena disparou como um tambor de guerra. Um misto de esperança e pavor se instalou. Uma primeira faísca de algo incompreensível. A tensão era quase insuportável. Um calafrio percorreu a espinha de Maria Madalena ao espiar a abertura. O vazio. O corpo de Jesus não estava lá. O lugar onde deveria repousar o Filho de Deus estava desocupado. Um buraco escuro e silencioso. O pânico começou a tomar conta. Mas antes que pudessem sequer gritar, uma luz brilhou no interior do túmulo. 2 homens, vestidos com vestes brancas e resplandecentes como relâmpagos, apareceram diante delas, sentados onde o corpo de Jesus havia estado. As mulheres tremeram, caindo de joelhos, o rosto coberto pelas mãos, tomadas por um medo reverente. Então, uma voz, calma mas poderosa, ecoou no pequeno espaço, perfurando o silêncio e a incredulidade de seus corações. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. A frase, uma revelação tão grandiosa quanto impossível para a mente humana, parecia ecoar nas paredes da caverna, reverberando em suas almas. A morte não tinha a última palavra. Aquelas palavras impactaram-nas com a força de um trovão. Ele ressuscitou. A incredulidade lutava contra a impossibilidade, o luto contra uma alegria repentina e avassaladora. Sem saber o que pensar, o que dizer, ou como reagir àquela verdade tão sublime e aterrorizante, as mulheres fugiram do túmulo. Seus corações batiam descompassados. Os pés mal tocavam o chão, impulsionados por uma mistura de medo e uma alegria tão grande que mal podiam conter. A mente humana, confrontada com o impossível, cambaleava, tentando processar o milagre que acabara de testemunhar. A história estava apenas começando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A notícia do túmulo vazio, trazida pelas mulheres, correu como fogo em palha seca entre os discípulos, dilacerando o véu de luto e ceticismo que os envolvia. Pedro e João,
com o coração apertado por uma mistura de esperança e descrença, partiram em corrida desabalada rumo ao jardim do sepulcro. Seus passos ecoavam na quietude da madrugada, cada fibra de seus corpos impulsionada pela urgência de desvendar o mistério. João, mais jovem, alcançou o túmulo primeiro. Sua respiração ofegante, o suor escorrendo pela testa, ele hesitou na entrada, espiando para dentro. A visão dos lençóis de linho ali, vazios, mas perfeitamente dobrados, acendeu uma faísca de algo novo dentro dele, uma compreensão que ainda não ousava nomear. Pedro, com sua impetuosidade característica, chegou logo em seguida. Sem pestanejar, ele se lançou para dentro da câmara funerária, ignorando qualquer receio. Seus olhos varreram o interior, fixando-se nos mesmos lençóis de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus. Eles não estavam jogados ou rasgados, mas cuidadosamente dispostos, vazios, como uma crisálida abandonada. O sudário, que cobrira o rosto, estava enrolado à parte, num lugar distinto. Aquela visão era a prova mais tangível, mais irrefutável, de que algo extraordinário havia acontecido. Não era um roubo, não era um engano. A ordem e a organização daqueles tecidos contavam uma história que a mente humana ainda lutava para aceitar. A impossibilidade de um roubo era gritante. Ninguém, em sã consciência, removeria um corpo com tamanha delicadeza, desdobrando os lençóis e o sudário, para depois os arrumar ordenadamente. Ladrões teriam levado o corpo envolto, na pressa e no caos de uma fuga. A pesada pedra, que selava a entrada e exigia vários homens para ser movida, não poderia ter sido removida por meros mortais sem um esforço hercúleo e barulhento. E o mais crucial, a presença da guarda romana. Soldados treinados, disciplinados, postos ali justamente para evitar tal ocorrência. Como poderiam ter sido enganados? Ou pior, dominados, sem deixar rastros de luta ou desordem. A cena no túmulo vazava uma quietude, uma paz que contradizia qualquer ato de violência ou furto. Os lençóis dobrados, o sudário enrolado separadamente, eram o sinal do mestre. Um detalhe que falava de ordem, de controle, de um ato deliberado, não de uma fuga desesperada. Era como se Jesus tivesse arrumado sua cama antes de partir, um gesto de domínio sobre a situação, sobre a própria morte. Os guardas, por sua vez, estavam em desespero. Testemunhas diretas do evento inaudito. Eles haviam sentido o tremor da terra, visto a luz ofuscante e o anjo que rolou a pedra. Aterrorizados e sem saber o que fazer, foram subornados pelos líderes religiosos para espalhar uma mentira absurda. A de que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto eles dormiam. Uma mentira que não se sustentava, pois como poderiam ter visto o roubo se estavam dormindo? A verdade, porém, era inconveniente para aqueles que se recusavam a crer. A mente dos discípulos agora começava a processar os fatos. O vazio, a ordem, o relato das mulheres, a corrida ao túmulo. Cada peça do quebra-cabeça, outrora desconexa, começava a se encaixar, formando um quadro que desafiava toda a lógica humana, mas que falava de um poder divino inquestionável. A esperança, antes um pequeno fio tremeluzente, agora começava a brilhar com uma intensidade avassaladora. O que significavam esses sinais? Quem era aquele que podia desafiar a morte dessa forma, deixando para trás apenas a evidência de uma partida gloriosa? A resposta, embora ainda não totalmente compreendida, já começava a ecoar em seus corações. Maria Madalena, ainda atordoada e com o coração apertado pela ausência de Jesus, não conseguiu se juntar aos discípulos em sua corrida. Permaneceu no jardim, chorando amargamente. As lágrimas embaçavam sua visão, e a dor da perda parecia mais forte agora que o túmulo estava vazio. Para ela, a ausência do corpo significava uma nova camada de sofrimento, uma profanação ainda maior. Enquanto soluçava, curvada sobre si mesma,
ouviu uma voz suave, mas firme. Mulher, por que choras? Quem buscas? Levantou a cabeça, os olhos inchados e vermelhos. Viu um homem que supôs ser o jardineiro e em seu desespero suplicou: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então, a voz proferiu uma única palavra. Uma palavra que ecoou não apenas em seus ouvidos, mas em cada fibra de seu ser, desfazendo a neblina da dor e da incompreensão. Maria. Naquele instante tudo mudou. A melodia familiar, a entonação inconfundível, o reconhecimento imediato que transcendeu a visão física. Não era o jardineiro, era Jesus, o Jesus ressurreto. Aquele nome, dito por ele, foi a chave que abriu as portas de sua mente e de seu coração para a mais gloriosa das realidades. A alegria avassaladora a atingiu com a força de um raio, transformando seu luto em adoração. Ela jogou-se aos seus pés, querendo tocá-lo, mas ele a deteve com um aviso gentil. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A glória do corpo ressurreto de Jesus era algo que a mente humana ainda não podia compreender plenamente. Não era um fantasma, uma aparição etérea, mas um corpo glorificado, transformado, livre das limitações terrenas. Ele podia aparecer e desaparecer, atravessar portas fechadas, comer com seus discípulos para provar sua fisicalidade. Mas, ao mesmo tempo, era intocável em sua nova natureza, ascendente, não mais preso à corrupção da carne. Maria Madalena, agora uma testemunha viva, correu de volta aos discípulos, seus pés leves como plumas, o coração transbordando de uma alegria que mal podia conter. «Vi o Senhor», exclamou, e contou-lhes tudo o que ele havia dito. A mensagem de Jesus, entregue por Maria Madalena, começou a penetrar nos corações temerosos e confusos dos discípulos. A incredulidade, que se agarrava a eles como uma sombra persistente, foi gradualmente sendo vencida pela prova viva. A vitória sobre a morte não era apenas uma teoria, uma esperança distante. Era uma realidade palpável, pessoal e universal. Jesus havia conquistado o inimigo final, a morte, e com sua ressurreição, abria as portas para a vida eterna. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? A pergunta do anjo no túmulo agora ganhava um significado profundo e eterno. A ressurreição de Jesus não era apenas um evento histórico. Era e é a pedra angular da fé cristã, o alicerce sobre o qual toda a esperança se constrói. A Páscoa 2026 e cada Páscoa que se segue não é a celebração de um mártir morto, mas a exaltação de um Salvador vivo, reinante e vitorioso. Este milagre, esta vitória inegável, é um convite perene à conversão, à celebração da vida que transcende a sepultura. É a promessa de que a morte não tem a última palavra, que o fim não é o ponto final, mas um novo começo. A euforia daquela prova irrefutável ressoa através dos séculos, chamando cada um de nós a crer no Senhor da vida, aquele que conquistou o impossível e nos oferece a eternidade. A pedra rolada, o túmulo vazio, os lençóis dobrados e o testemunho vivo de Maria Madalena. Tudo aponta para a glória inegável de que Jesus ressuscitou e, com ele, a esperança de toda a humanidade.